Que passar em concurso público ficou mais difícil, todo mundo sabe. Mas será que a única explicação possível é o fato das provas terem ficado mais complexas, mais robustas, as bancas estarem exigindo mais nas provas? Penso que não. Penso que existem outras explicações multidisciplinares e que estão relacionadas ao nosso modo de vida contemporâneo. E eu vou tentar nesse vídeo te mostrar alguns fatores que estão direta ou indiretamente relacionados ao baixo nível de desempenho de muitos candidatos em provas de concursos e também de vestibulares. Alguns dados sociais, alguns dados científicos que têm estreita relação com a nossa capacidade cognitiva ou com a derrocada da nossa capacidade cognitiva nos últimos tempos, como isso tem impactado o nosso modo de enxergar as provas de concursos públicos. Eu sou de uma época que eu estou denunciando a minha idade, eu sou de uma época que provas de tribunais, por exemplo, eu lembro que em 2010, 2009, eu fui fazer a prova do TRF da 5ª região. Eu era um amador ainda, iniciante mesmo, estava começando ainda, não entendia muito bem. Eu tinha um colega que naquela época fazia provas de tribunais, inclusive hoje é servidor de um TRF. E ele me incentivou a fazer essa prova. E eu acho muito legal, né? Você ter esse tipo de amigo que te incentiva a ser melhor, que te incentiva a estudar. E ele me falava, Ari, você não pode errar nenhuma questão nessa prova se você quiser passar. Assim, ó, ou você gabarita, ou no máximo você pode errar uma questão ali de conhecimentos básicos, porque se errasse específico, que valia 3 ou 2, já era, né? Então, a única chance de passar numa prova dessa, naquela época, em 2010, era gabaritando literalmente, acertando todas as questões. Mas naquela época, o fato de acertar todas as questões dizia que a prova era mais fácil do que o normal. Naquela época era a banca FCC. Normalmente quem fazia, ainda é bem comum, né? Provas de tribunais serem organizadas pela banca FCC. Mas naquela época, as provas eram muito mais fáceis. Por quê? Até a banca FCC era conhecida como Fundação Copia e Cola. Porque na parte de conhecimentos específicos, ali, direitos, né? A parte específica do cargo, era só copia e cola, de letra de lei. Não caía jurisprudência, não caía doutrina, era só letra de lei. Então, quem decorasse a lei seca de cabo a rabo, conseguia performar bem na parte específica. E a parte básica era o português e, no máximo, 1 ou 2 matérias. Então, assim, a quantidade de matérias era muito menor. Eram bem menos matérias, tá? Então, o nível da prova era baixo, de fato. E aí, para o cargo de técnico, nível médio, então a banca não exigia tanto. E era assim também para o cargo de analista, para os níveis superiores nas provas daquela época. Hoje, a realidade é diferente. A realidade é de uma prova em que, normalmente, os aprovados fazem no máximo 80%, 90% dos pontos nas provas, porque as provas estão mais complexas, tem mais matérias, as bancas exploram muito mais conteúdos, jurisprudência, doutrina, e elaboram questões com nível de complexidade teórica maior, que exigem mais leitura do candidato. O candidato precisa fazer uma interpretação realmente muito atenciosa para conseguir desvendar ali a questão. Então, hoje, o nível das provas diminuiu e a nota de corte baixou. Então, por exemplo, eu fiz a prova do TRF da 1ª região e teve gente passando em primeiro lugar para o cargo de policial judicial com remuneração de mais de R$10 mil, fazendo 58 pontos de 100 em primeiro lugar, para alguns lugares, algumas sucessões judiciárias. Olha só o que eu estou te falando. Pessoas que fizeram 58 pontos de 100 e de 0 a 20 na redação fizeram 17, 18 e ficaram em primeiro lugar. Então, você percebe? O nível da prova aumentou e o dos candidatos. Será que o nível dos candidatos aumentou também? Então essa é a primeira reflexão que eu tenho para te fazer. Na minha percepção, é claro, gente, é a minha visão de mundo. Alguns vão compartilhar da mesma opinião e outros não, e tá tudo certo. Mas na minha percepção de verdade, eu acho que o nível das provas aumentou porque, olha o que eu tô te falando, porque pelo fato de o nível dos candidatos ter diminuído. Olha o raciocínio. As bancas perceberam que o nível dos candidatos estava baixando, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Nós estamos regredindo em capacidade cognitiva.
Isso é um problema sistêmico da sociedade. E não apenas da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial. O nível dos candidatos está baixando, está regredindo, e as bancas, percebendo isso, estão aumentando o nível das provas. Porque anos atrás, o nível de inteligência, o nível de capacidade das pessoas era muito maior do que é hoje. E aqui eu não estou criticando gerações, estou dizendo que ter acesso a muita informação, como temos hoje, não significa sermos mais inteligentes, ou termos mais raciocínio, ou termos mais capacidade de resolver problemas. Uma coisa não está relacionada à outra. O fato de termos acesso a um mundo de informações instantâneo absolutamente não tem nada a ver com a nossa, não denuncia a nossa maior capacidade de resolver problemas, de lidar com situações complexas. Não tem nada a ver, pelo contrário, está prejudicando a nossa capacidade de resolver problemas. Eu vou te mostrar agora alguns dados, algumas situações que me levam a crer essa premissa, me levam a concluir por essa premissa. Claro, podem ter outras explicações muito mais bem analisadas, né? Muito mais cientificamente discutidas e comprovadas. Mas eu estou me baseando aqui em fatos e também em dados oficiais. Ano passado saiu uma pesquisa de um documento chamado Retratos da Leitura no Brasil, 6ª edição do Retratos da Leitura no Brasil. Inclusive, esse é um tema clássico de redação, cai sempre em redação. Essa análise, por que os brasileiros estão lendo menos? Quais as consequências disso? Quais as causas disso? Então, é tema de redação. Tá? Inclusive, lá no meu curso de redação, é um dos temas mais analisados. Tem modelos prontos de redação sobre esse assunto. Tem temas comentados. Então, na plataforma tem temas para você enviar redação para correção sobre esse assunto. Então, o Brasil que lê menos. Pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Veja, raio-x. Mas o que isso tem a ver com o concurso público? Tem tudo a ver. Eu estou falando de uma realidade, de uma sociedade que está regredindo em inteligência, está diminuindo sua capacidade interpretativa de mundo, não se esforça mais para se debruçar sobre questões complexas, sobre temas, assuntos que estão ao nosso redor, como economia, como sociedade, política, sociologia, filosofia. Nós não temos mais interesse em ler mais sobre esses assuntos. Tá? Então, estamos perdendo leitores. Em vez de aumentar a quantidade de pessoas que se dedicam à leitura, que passam tempos, horas e horas a fio do seu dia lendo, claro. Pessoal, mas eu não tenho tempo. Mas será que se você diminuísse o tempo no computador, na rede social, no celular, você não teria 1 hora a mais do seu dia para ler? Então, estamos perdendo leitores. Tá? Estamos perdendo leitores. Isso tem tudo a ver. A banca, ao perceber que o Brasil, ou as bancas de forma geral, são feitas por seres humanos que erram. Claro, as bancas erram. Mas essas bancas, a FGV, a FCC, VUNESP, SEBRASP, são feitas por profissionais, geralmente profissionais de alto gabarito. São mestres, são doutores, são pesquisadores que entendem essas conjunturas aqui. E eles falam assim, estamos perdendo leitores. Então, o que é que eu preciso fazer agora nas provas de concurso? Exigir e não diminuir o nível. Vou diminuir o nível porque as pessoas estão lendo menos, eu tenho que baixar o nível para me adaptar à realidade delas. Nheca, nada disso. Pelo contrário, o nível está aumentando. E aí você percebe, por exemplo, antigamente, qual era a matéria que você tinha certeza que ia cair numa prova? Além de português, você tinha certeza que ia cair matemática e raciocínio lógico. Hoje, quantos concursos que você vê saindo aí que tem matemática e raciocínio lógico? 1 a cada 5, 2 a cada 10 tem essas duas matérias. Matemática já está ficando de lado, no máximo cobra raciocínio lógico. Então, agora, qual a matéria que você tem percebido que está caindo em praticamente todos os concursos? 8 a cada 10, 3 a cada 5, redação. Olha, tem prova que historicamente, em outras edições, nunca teve redação. Nunca foi cobrada redação em algumas provas de polícias militares, polícias civis. E agora está tendo redação. E redação difícil, com um tema difícil, que exige do candidato uma capacidade de olhar o mundo muito mais complexa. Por quê? Olha o que eu estou te mostrando. Houve uma redução no número de leitores no Brasil. O que as bancas estão cobrando agora, exigindo das pessoas? Que elas leiam mais. As bancas estão puxando o movimento de resgatar as pessoas desse mundo, desse buraco,
da falta de leitura. Então, se as bancas não começarem a cobrar a redação que exige leitura, e eu fico muito chateado com isso, né? Quando eu falo assim, velho, esquece negócio de modelo pronto que cabe em qualquer tema. Esquece negócio de frase de filósofo, que se você usar no redação vai servir. Ao passo que as pessoas estão lendo menos, aparecem muitos aproveitadores na internet, dizendo que tem a fórmula secreta para qualquer redação. E eu fico dizendo, mano, não adianta, você precisa ler mais. Eu coloco lá no meu curso de redação, rodadas de leituras, o cara não quer ler, porque ele acha que é perda de tempo. Tu entende que à medida em que nós nos desinteressamos pela leitura, pela profundidade das relações, pela profundidade do conhecimento, as bancas estão dificultando ainda mais, porque elas querem te puxar de volta. Ó, você está caindo redação em todo o concurso. E se os temas são complexos, agora no TRF da 5ª região caiu lá para técnico. A construção das margens na cultura da sociedade brasileira, na cultura popular brasileira. Se você não tem leitura, você não consegue nem imaginar o que escrever. Você não consegue nem sair da primeira linha. Então veja, esse é um primeiro dado, tá? É um primeiro dado. Então, ou você acorda para isso, você entende que as bancas estão exigindo mais capacidade de leitura por conta desse fenômeno nacional e também mundial de desinteresse pela leitura, ou você não vai conseguir passar mais em prova. Então não é que as provas estão ficando mais difíceis, acho que é o nível dos candidatos que está diminuindo. E você pode falar assim, pessoal, mas hoje as pessoas têm mais acesso à informação. Repito, ter acesso a uma assinatura ilimitada do curso X ou Y ou Z não quer dizer que você está estudando melhor ou estudando mais. Jamais tem a ver. Uma coisa não está relacionada à outra. Você tem muito mais informação, muito mais dados, mas as pessoas têm menos conhecimento, porque elas estão esperando que a gente dê tudo mastigado para elas. E as bancas estão atentas a isso. Olha, o segundo ponto que eu penso que esteja relacionado. Olha aí, ó, geração digital. Por que, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais? Ó, Brasil é o segundo país em que usuários passam mais tempo online. Então, por mais que eu acabe tocando na ferida de alguém, né? Na ferida de alguém que, enfim, eu preciso falar isso. Nós estamos regredindo também em QI, tá? Existe um livro chamado Cretinos Digitais, do Michael Dermosguet. Ele fala sobre isso. Ele é um pesquisador da MIT. Ele mostra com dados que nós estamos regredindo em capacidade cognitiva. A nossa geração é a primeira geração a ter um QI menor do que os nossos pais. Isso a despeito de uma profusão de acesso à informação. Ou seja, nós temos acesso ao mundo, mas nós não estamos interessados em entender mais sobre ele. Tá? Então, o tempo que nós passamos na internet está nos atrofiando a nossa mente. Tá? Tem um fenômeno chamado de brain rot, tá? Que tem a ver com decadência mental. Tá? Tem um fenômeno que foi considerado a palavra do ano pelo dicionário Oxford, da Universidade de Oxford, em 2024. Tá? Esse fenômeno, o brain rot, tem a ver com, em tradução livre, né? Cérebro podre. Ou seja, as pessoas estão tendo tanto acesso a informações inúteis, irrelevantes, besterol, TikTok, Instagram, sabe? Nada com nada, coisas aleatórias, idiotas, sem noção. Eu sei que é legal a gente ficar compartilhando um memezinho com um amigo e tal, mas está apodrecendo o nosso cérebro. E essa expressão, brain rot, cérebro podre, foi considerada a palavra do ano. Por quê? Quando essa universidade ela considera uma palavra como a palavra do ano, ela joga luz sobre o assunto. E aí os pesquisadores, né, os cientistas começam a analisar esse assunto e as pessoas começam a perceber, caramba, eu tô ficando com o cérebro podre também. Eu não estou exercitando o meu cérebro, eu não leio mais. Eu não estou me importando mais com coisas que realmente me ajudam a entender o mundo, a complexidade do universo, das relações sociais. Então eu preciso parar um pouquinho com a internet. Eu preciso passar menos tempo aqui conectado. Ó, o Brasil é o segundo país do mundo com usuários em relação ao tempo na internet, não. É o segundo país em que usuários passam mais tempo online, ou seja, os brasileiros, em média,
passam mais de 9 horas conectados. Ou seja, se o cara dedicasse pelo menos 3 horas desse tempo conectado à leitura, sabe? A poesia, a cultura, a arte, de verdade. E aí, claro, nem todo mundo tem tempo para isso. Mas essas pessoas que dizem que não tem tempo, encontram tempo para ficar conectadas vendo besterol. Então, tudo isso está puxando essa estatística de que as provas, essa conclusão de que as provas estão ficando mais difíceis porque nós estamos declinando em capacidade cognitiva. E aqui tem outro ponto que também vai acabar tocando no interesse de algumas empresas desse mercado de concursos públicos. E, repito, me incluo em certa medida nesse universo da economia da atenção. Hoje, quem estuda para concurso público está o tempo todo sendo assediado por cursos, por empresas, por promessas de resultados. E, por exemplo, eu trouxe aqui uma ilustração dos dois maiores cursos preparatórios para concurso do Brasil que estão em lançamento no mês de janeiro, todo mundo com promessas, né, de resultados. Olha aí, um dos cursos fala: nunca mais seja demitido, 68 mil vagas em concurso de 2025. O outro curso, o outro grande curso, Reinvenção 2025, resolva a sua vida financeira para sempre. Liberte-se da insegurança, do desemprego e do aperto financeiro passando em concurso público. São mais de 89 mil vagas. Então, um diz que é 68, o outro diz que são 89. Ou seja, aonde eu quero chegar? É muito complicado você que estuda para concurso público ficar muito tempo na internet, porque você vai ser fisgado por promessas como essa. E você vai entrar no looping infinito de promessas. E você vai aumentar o seu nível de ansiedade, o medo do desemprego, o medo da insegurança, porque esse marketing que eu considero apelativo, ele acaba gerando mais insegurança nas pessoas. As pessoas ficam: nossa, eu preciso logo passar no concurso, eu preciso comprar esse curso aqui, que se eu não comprar eu não vou passar. E aí as pessoas acabam bugando a mente. Então é a economia da atenção, todo mundo querendo ter a sua atenção com uma promessa mais mirabolante do que a outra, tá? Então comenta pra mim o que você acha disso tudo aí, tá? Antes de eu chegar no quarto ponto. Então isso é perigoso, isso está atrapalhando a sua preparação, porque você fica... isso se torna um fim em si mesmo, né? Você começa a ficar tão focado no que os cursos têm a dizer, nas promessas dos cursos, que você acaba não estudando mais direito, não dedicando aquele tempo ao processo. E ó, essas coisas aqui são as que mais me chamam a atenção, né? Promessas de resultados fáceis. A internet está lotada de gente prometendo resultados fáceis. É uma geração de pessoas que não quer mais se esforçar para nada. Tem tudo a ver com todos os outros pontos que eu tratei com vocês. Como passei no primeiro concurso em 40 dias? Fiz isso e passei para auditor fiscal em 5 meses. É o tal do clickbait. O cara acaba clicando ali porque ele acha que aquilo ali vai resolver o problema da vida dela. Nossa, nesse vídeo o cara vai me dar alguma dica que vai me tirar do zero, alguma dica que vai me salvar dessa mesmice que eu tô hoje. E não, no fim das contas, quando você vê o vídeo, você vê que tudo que o cara falou já foi dito em outro vídeo. Sabe? Às vezes o que o cara fala não tem nada a ver com o título. Então você vê uma geração de pessoas alienadas, abrindo todos os vídeos possíveis da internet, buscando uma salvação para o seu problema e não fazendo quase nada para resolver ele sozinhos. Então, resumindo, dito isso, eu posso afirmar que as provas realmente ficaram mais difíceis, mas pelo fato de nós estarmos definhando, estarmos caindo em nível de qualidade da preparação de estudos, nós temos acesso a um mundo de conteúdos, mas nós estamos ficando mais idiotas, menos propensos ao conhecimento e menos interessados em nos dedicar de verdade. Então, concorrência é um detalhe. É natural que aumente a concorrência, porque a propaganda é muito grande de concurso. Olha aí, você vê, por exemplo, um desses cursos fez uma live com o Rodrigo Faro, que é um ator, um apresentador conceituadíssimo, renomadíssimo, que não sabe nada de concurso, mas que estava lá para atrair as massas. Então, atraindo as massas, aumenta a quantidade de pessoas interessadas em fazer concurso, porque elas caem nessa rede que os cursinhos criam para atrair mais gente, mais leads que não estavam atentas ao mundo dos concursos, mas agora, por ter lá o Rodrigo Faro, se interessam por esse assunto.
e elas vão e se inscrevem. Então aumenta a quantidade de inscritos naturalmente. Mas a quantidade de pessoas que realmente estudam para concurso para valer é muito reduzida. 1, 2% no máximo vai estudar. Numa sala com 30 pessoas, no máximo uma pessoa estudou de verdade. Parece absurda essa estatística, mas é a verdade. Tá bom, gente? Então, gostou do vídeo? Clica no like. Quero saber a sua opinião. Comenta aí para mim, vamos trocar uma ideia. Eu sempre respondo os comentários das pessoas aqui. Claro, se forem respeitosos. Tá? Comenta aí, se você discorda também, comenta, eu quero ouvir sua opinião. Forte abraço.